Número 15. Um país com uma população de apenas 600 mil habitantes. Imagine um país inteiro onde todos os seus habitantes caberiam dentro de uma cidade de médio porte. Uma nação tão pequena que toda a sua população é menor do que a de muitos bairros de Nova York, Londres ou Tóquio. Bem-vindo a Cabo Verde, uma fascinante nação insular localizada no meio do Oceano Atlântico, com uma população de apenas cerca de 600 mil habitantes. À primeira vista, esse número pode não parecer extraordinário, mas, quando se considera que Cabo Verde é composto por 10 ilhas vulcânicas espalhadas por quase 4.000 km² de oceano, isso se torna realmente impressionante. Ao contrário de muitas nações africanas densamente povoadas, com dezenas ou até centenas de milhões de habitantes, Cabo Verde transmite uma sensação de tranquilidade, espaço e surpreendente ausência de multidões. Na verdade, há mais cabo-verdianos vivendo fora do país do que dentro dele. Especialistas estimam que mais de 1 milhão de pessoas de ascendência cabo-verdiana vivem no exterior, principalmente em Portugal, Estados Unidos, França, Países Baixos, Luxemburgo e vários outros países. Isso significa que a diáspora cabo-verdiana é quase 2 vezes maior do que a própria população do país. Como isso aconteceu? Durante séculos, muitos cabo-verdianos emigraram em busca de melhores oportunidades econômicas. As ilhas possuem recursos naturais limitados, enfrentam secas frequentes e contam com muito pouca terra fértil, tornando a vida bastante desafiadora. Muitas famílias decidiram construir uma nova vida no exterior, mantendo ao mesmo tempo fortes laços com sua terra natal. Ainda hoje, o dinheiro enviado pelos cabo-verdianos que vivem fora do país desempenha um papel fundamental na economia nacional. Apesar da sua pequena população, Cabo Verde construiu um dos sistemas democráticos mais sólidos da África. O país desfruta de estabilidade política, eleições pacíficas e índices de criminalidade relativamente baixos quando comparados ao de muitas outras nações da região. Frequentemente, é classificado entre os países mais bem governados do continente africano. O que impressiona ainda mais é como todos parecem estar conectados. Em muitas cidades e vilarejos, os vizinhos conhecem-se pelo nome. As tradições familiares são profundamente valorizadas e as celebrações comunitárias reúnem aldeias inteiras. Aniversários, casamentos, festivais religiosos e eventos musicais locais tornam-se grandes encontros onde praticamente toda a comunidade participa. Como a população é pequena, os serviços públicos, a educação e a administração local costumam funcionar de maneira muito mais pessoal do que em países maiores. Os professores conhecem gerações inteiras das mesmas famílias. Os donos das pequenas lojas reconhecem praticamente todos os clientes. Pescadores, agricultores, músicos e empreendedores contribuem para comunidades onde os relacionamentos pessoais têm tanta importância quanto os negócios. A capital, Praia, localizada na ilha de Santiago, abriga aproximadamente 1/3 da população do país. Mesmo ali, a vida segue em um ritmo mais tranquilo do que em muitas outras capitais africanas. Engarrafamentos são raros, o oceano está sempre por perto e as coloridas ruas coloniais criam uma atmosfera relaxante, diferente de quase qualquer outro lugar do continente. Outro fato surpreendente é a juventude da população. Muitos cabo-verdianos têm menos de 30 anos, formando uma sociedade vibrante, repleta de música, esportes e espírito empreendedor. Os jovens estão adotando a tecnologia, o turismo e os negócios internacionais, enquanto continuam preservando tradições centenárias. Apesar de possuir apenas cerca de 600 mil habitantes, Cabo Verde produziu músicos mundialmente famosos, atletas profissionais, empresários bem-sucedidos e respeitados líderes políticos. Talvez a mais icônica de todas seja a lendária cantora Cesária Évora, frequentemente chamada de diva dos pés descalços, cuja música emocionante apresentou a cultura única de Cabo Verde a milhões de pessoas ao redor do mundo. Os turistas costumam descrever uma visita a Cabo Verde como algo muito diferente de entrar em um destino turístico lotado. Em vez disso, sentem-se acolhidos por uma comunidade insular unida e calorosa. Seja caminhando por coloridas vilas de pescadores, explorando montanhas vulcânicas ou relaxando em praias tranquilas, existe um calor humano genuíno que nasce de uma nação onde a hospitalidade e as relações entre as pessoas continuam sendo valores fundamentais. Em um mundo onde os países costumam ser medidos pelo seu tamanho ou pela sua população, Cabo Verde prova que a grandeza não depende dos números.
Às vezes, uma das menores nações da África pode deixar a maior de todas as impressões. Número 10. Cabo Verde. O paradoxo por trás do nome Cabo Verde. Agora vem uma das maiores ironias da geografia. Cabo Verde significa literalmente Cabo Verde. Ao ouvir esse nome, você provavelmente imagina florestas tropicais intermináveis, selvas exuberantes, rios caudalosos, colinas verdes que se estendem até o horizonte. Mas a realidade não poderia ser mais diferente. Quando os visitantes chegam pela primeira vez, muitos ficam surpresos ao encontrar montanhas vulcânicas secas, costas rochosas, desertos dourados, paisagens que muitas vezes lembram mais parte de Marte do que um paraíso tropical. Então, por que um país chamado Cabo Verde é, na verdade, um dos lugares mais secos da África? A resposta começa há mais de 500 anos. Curiosamente, o nome Cabo Verde não foi originalmente dado às ilhas. Ele surgiu a partir do Cabo Verde, uma exuberante península localizada na costa oeste da África, no atual Senegal. Os exploradores portugueses que navegavam pela costa africana batizaram essa península de Cabo Verde devido à sua vegetação abundante em comparação com o restante do litoral ao redor. Mais tarde, quando navegadores portugueses descobriram essas ilhas atlânticas desabitadas durante o século XV, simplesmente lhes deram o mesmo nome, embora as ilhas fossem completamente diferentes. Na realidade, Cabo Verde possui um clima semiárido. As chuvas são escassas e extremamente imprevisíveis. Em alguns anos, chove o suficiente para que as plantações prosperem. Em outros, a seca pode ser devastadora. Ao longo da história, longos períodos de estiagem provocaram graves fomes que obrigaram milhares de pessoas a deixar as ilhas em busca de uma vida melhor. As ilhas situam-se dentro da zona climática do Sahel, influenciadas pelos ventos secos que sopram do deserto do Saara. Todos os anos, finas partículas de poeira saariana percorrem milhares de quilômetros através do Oceano Atlântico, cobrindo ocasionalmente as ilhas com uma fina névoa avermelhada. Muitas das ilhas de Cabo Verde apresentam uma paisagem vulcânica dramática em vez de florestas. Imponentes formações de lava negra, falésias escarpadas, crateras antigas e vales áridos dominam grande parte do território. Ainda assim, esse ambiente severo cria uma beleza absolutamente deslumbrante. Uma das ilhas mais espetaculares do país, Fogo, abriga um vulcão ativo que se eleva a quase 2.830 metros acima do nível do mar. Em suas encostas, agricultores locais cultivam uvas, café e frutas tropicais em solos vulcânicos extremamente férteis, provando que a vida pode florescer até mesmo nas condições mais desafiadoras. Enquanto isso, outras ilhas, como Sal e Boa Vista, são famosas por suas vastas extensões de areia dourada. De fato, partes dessas ilhas são cobertas por areia transportada diretamente do deserto do Saara ao longo de milhares de anos, criando paisagens incrivelmente semelhantes às do norte da África. Apesar do clima seco, Cabo Verde investiu fortemente na conservação ambiental. Projetos de reflorestamento plantaram milhões de árvores em todo o arquipélago com o objetivo de combater a erosão e melhorar a retenção de água. Embora grande parte do país ainda apresente uma paisagem árida e rochosa, esses esforços de longo prazo estão transformando gradualmente algumas regiões. A água talvez seja o maior desafio do país. Com pouquíssimos rios permanentes e fontes limitadas de água doce, Cabo Verde depende fortemente de usinas de dessalinização que transformam a água do mar em água potável. Essa tecnologia permite que as comunidades sobrevivam apesar da escassez de chuvas. Mas o que realmente torna Cabo Verde extraordinário é a forma como seu povo se adaptou. Os agricultores utilizam técnicas inovadoras de irrigação. As casas são projetadas para economizar água. As comunidades administram cuidadosamente os recursos naturais limitados, transformando a necessidade em resiliência. Ironicamente, a maior atração do país atualmente não é sua vegetação exuberante. Os visitantes viajam para conhecer seus impressionantes picos vulcânicos, paisagens que lembram a superfície da Lua, águas cristalinas do Atlântico, vilarejos coloridos e sol durante praticamente todo o ano. O que antes parecia uma contradição tornou-se uma das maiores riquezas de Cabo Verde. Assim, embora o nome Cabo Verde não descreva exatamente as ilhas, ele conta uma fascinante história de exploração, geografia e história. Às vezes, os nomes mais interessantes são justamente aqueles que escondem as maiores surpresas. Número 5.
a estrutura familiar não matrimonial. Quando as pessoas pensam nas tradições familiares africanas, muitas vezes imaginam sociedades altamente conservadoras, onde o casamento é considerado o único caminho aceitável para criar uma família. Mas Cabo Verde desafia completamente esse estereótipo. Esta pequena nação insular tem uma das estruturas familiares mais únicas não apenas em África, mas no mundo. Aqui, ter filhos fora do casamento é surpreendentemente comum e amplamente aceite pela sociedade. Em muitos países, casais não casados frequentemente enfrentam julgamento social ou discriminação. Em Cabo Verde, no entanto, as coisas funcionam de forma muito diferente. Durante gerações, muitos casais optaram por construir famílias sem se casar oficialmente. Em vez de se focarem em documentos legais, as relações são muitas vezes baseadas em compromisso de longo prazo, confiança e responsabilidades partilhadas. Isto tornou-se uma parte tão normal da vida que as crianças nascidas fora do casamento raramente enfrentam qualquer estigma social. Uma das principais razões por trás desta tradição única está na história do país. Durante o período colonial, milhares de homens cabo-verdianos deixaram as ilhas para trabalhar em navios, portos estrangeiros ou indústrias no exterior. Muitos passaram anos longe de casa, tornando a vida familiar tradicional difícil. Como resultado, as mulheres tornaram-se frequentemente chefes de família, criando os filhos de forma independente enquanto geriam as finanças da casa e tomavam decisões importantes. Com o tempo, isso criou uma sociedade onde as mulheres ganharam uma independência notável em comparação com muitas outras partes de África. Hoje, os lares chefiados por mulheres continuam extremamente comuns em todo o Cabo Verde. As mães tornam-se frequentemente as principais provedoras, cuidadoras e decisoras das suas famílias. Embora os pais desempenhem certamente papéis importantes, muitas famílias funcionam com sucesso mesmo quando os pais não vivem juntos ou nunca se casaram oficialmente. Isto não significa que o casamento não seja valorizado. Os casamentos ainda são celebrados com cerimônias coloridas, música, dança e reuniões de família alargada. No entanto, o casamento é visto mais como uma escolha pessoal do que como uma obrigação social. Muitos casais simplesmente decidem que o casamento formal não é necessário para construir uma família feliz e estável. Outro aspecto interessante é o forte apoio fornecido por avós, tios, tias, primos e vizinhos. Na cultura cabo-verdiana, criar crianças é frequentemente considerado uma responsabilidade comunitária partilhada, em vez de algo tratado apenas por dois pais. Se um dos pais trabalha no estrangeiro ou emigra em busca de melhores oportunidades, os familiares frequentemente intervêm para ajudar a cuidar das crianças. A migração desempenhou um papel enorme na formação destas dinâmicas familiares. De facto, existem mais pessoas de origem cabo-verdiana a viver no estrangeiro do que nas próprias ilhas. Grandes comunidades podem ser encontradas em Portugal, Estados Unidos, França, Países Baixos, Luxemburgo e vários outros países. Muitos familiares trabalham no estrangeiro e enviam regularmente dinheiro para casa, ajudando a sustentar crianças, pais e parentes. Estas remessas representam uma parte significativa da economia de Cabo Verde e ajudaram a melhorar o nível de vida em todo o arquipélago. Apesar desta estrutura familiar em comum, Cabo Verde está consistentemente classificado entre os países mais seguros, pacíficos e socialmente estáveis de África. Os níveis de educação são relativamente elevados, as mulheres participam ativamente na política e nos negócios, e o país tem um dos melhores registros do continente em democracia e igualdade de gênero. Para muitos visitantes, este estilo de vida é uma surpresa. Ele demonstra que famílias fortes não são definidas apenas por documentos legais, mas por amor, responsabilidade e apoio comunitário. Cabo Verde prova que existem muitas formas diferentes de construir famílias bem-sucedidas e as suas tradições sociais únicas continuam a desafiar as ideias do mundo. O que torna isso ainda mais fascinante é que, embora o país adote valores familiares modernos, nunca perdeu seu forte sentido de comunidade. Quer as pessoas sejam casadas ou não, os vizinhos continuam a cuidar uns dos outros, as famílias alargadas mantêm laços muito próximos e as crianças crescem rodeadas por uma rede de pessoas que realmente se preocupam com o seu futuro. É um belo lembrete de que a família é muitas vezes definida mais pela ligação do que pelo estado legal. Número 1. Morabeza, o modo de vida generoso dos habitantes locais.
Se existe uma palavra que capta perfeitamente a alma de Cabo Verde, é Morabeza. É uma palavra simples, mas carrega um significado tão profundo que muitas pessoas dizem que não pode ser totalmente traduzida para nenhuma outra língua. Morabeza é mais do que bondade, é mais do que hospitalidade. É um modo de vida, uma filosofia cultural e a força invisível que molda o cotidiano dos cabo-verdianos. No momento em que os visitantes chegam a estas ilhas vulcânicas no meio do Oceano Atlântico, muitos percebem algo diferente. As pessoas sorriem para estranhos sem esperar nada em troca. Os lojistas cumprimentam os clientes como se fossem velhos amigos. Os motoristas de táxi recomendam com alegria praias escondidas e restaurantes locais. Mesmo nas cidades mais movimentadas, há um sentimento inconfundível de que as pessoas gostam genuinamente de ajudar umas às outras. Esta atitude calorosa e acolhedora é a Morabeza em ação. Ao contrário de muitos destinos turísticos onde a hospitalidade está frequentemente ligada ao negócio, a Morabeza existe tanto para visitantes como para locais. Está profundamente enraizada na cultura cabo-verdiana e reflete a crença de que cada pessoa merece respeito, generosidade e bondade. Não importa de onde alguém vem, que língua fala ou quanto dinheiro tem. Os visitantes são tratados com calor genuíno simplesmente porque receber bem os outros é considerado parte de ser cabo-verdiano. Esta tradição notável foi moldada pela história única do país. Cabo Verde é composto por 10 ilhas vulcânicas localizadas a centenas de quilômetros da costa da África Ocidental. Durante séculos, estas ilhas isoladas serviram como uma importante paragem para marinheiros que atravessavam o Oceano Atlântico. Navios que viajavam entre a Europa, África e Américas frequentemente ancoravam aqui para descansar, abastecer-se e reparar as suas embarcações. Como viajantes de muitas culturas diferentes chegavam constantemente às ilhas, as comunidades locais desenvolveram uma reputação de acolher estranhos e oferecer ajuda sempre que possível. A vida nas ilhas nunca foi fácil. Cabo Verde tem recursos naturais limitados, muito pouca terra fértil e um clima seco que causou secas repetidas ao longo da história. A escassez de alimentos era comum, e a sobrevivência muitas vezes dependia da ajuda entre vizinhos em tempos difíceis. As famílias partilhavam o pouco que tinham, mesmo quando os recursos eram escassos. Este espírito de cooperação tornou-se gradualmente uma das características definidoras da sociedade cabo-verdiana. Talvez seja por isso que os visitantes muitas vezes ficam surpreendidos com a incrível generosidade que experimentam. Não é incomum os locais convidarem turistas para participar em celebrações familiares, churrasco de bairro ou encontros tradicionais de música. Uma simples conversa numa praça de uma aldeia pode rapidamente transformar-se num convite para partilhar comida caseira ou marisco fresco. Estes gestos raramente são feitos por lucro. Em vez disso, refletem um desejo sincero de fazer com que os outros se sintam bem-vindos. A Morabeza também pode ser vista no ritmo descontraído da vida diária. Enquanto muitas partes do mundo são dominadas por prazos, trânsito e estresse constante, Cabo Verde incentiva as pessoas a abrandar. Amigos reúnem-se para longas conversas em cafés à beira-mar. Famílias passam as noites juntas a ver o pôr do sol sobre o Oceano Atlântico. Crianças brincam em segurança nas ruas das aldeias, enquanto vizinhos conversam à porta de casa. O tempo aqui parece muitas vezes menos controlado pelo relógio e mais ligado às relações humanas. Um dos melhores lugares para experienciar a Morabeza é na colorida cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente. Muitas vezes chamada de capital cultural de Cabo Verde, o Mindelo é famoso pelas suas ruas animadas, a atmosfera artística e habitantes acolhedores. Ao caminhar pela cidade, ouvem-se pessoas a cumprimentar-se com sorrisos, músicos a tocar em esquinas e donos de cafés a convidar visitantes para entrar e viver a gastronomia e a conversa local. A música também desempenha um papel poderoso na expressão da Morabeza. Cabo Verde é o berço do estilo musical mundialmente famoso Morna, popularizado internacionalmente pela lendária cantora Cesária Évora. As suas canções emocionais falam de amor, saudade, migração e esperança, mas também refletem a bondade e humanidade que definem a cultura cabo-verdiana. Ainda hoje, a música ao vivo preenche restaurantes, praças públicas e reuniões familiares por todo o arquipélago, criando uma atmosfera onde estranhos rapidamente se tornam amigos. Outro aspecto fascinante da Morabeza é o forte laço entre os cabo-verdianos que vivem no estrangeiro e aqueles que permanecem nas ilhas.
Na verdade, há mais pessoas de origem cabo-verdiana a viver fora do país do que dentro dele. Apesar de viverem em países como Portugal, Estados Unidos, França, Países Baixos e Luxemburgo, muitos continuam a regressar a casa para visitar a família, celebrar festivais e preservar os valores com que cresceram. Não importa quão longe viajem, a Morabeza continua a ser uma parte essencial da sua identidade. Esta filosofia também contribui para a reputação de Cabo Verde como um dos países mais seguros e pacíficos de África. As taxas de criminalidade permanecem relativamente baixas em comparação com muitas regiões. A democracia é estável e as comunidades desfrutam de um forte sentimento de confiança. Os visitantes descrevem frequentemente sentir-se confortáveis a caminhar pelas cidades, interagir com os locais e explorar as ilhas de forma independente. Esse sentimento de segurança não é criado apenas por regras rigorosas, mas por uma cultura que valoriza o respeito, a cooperação e o cuidado mútuo. Talvez a maior lição que a Morabeza oferece seja que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro ou bens materiais. Cabo Verde pode não ter vastos recursos naturais ou arranha-céus imponentes, mas possui algo que muitas nações mais ricas lutam para manter: uma sociedade construída sob generosidade, compaixão e ligação humana. Para os viajantes, a Morabeza torna-se frequentemente a parte mais inesquecível da viagem. Muito depois de as praias deslumbrantes, as paisagens vulcânicas dramáticas e as águas cristalinas do Atlântico desaparecerem da memória, as pessoas recordam os sorrisos, as conversas, os convites inesperados e a sensação de terem sido tratadas não como turistas, mas como família. Essa é a magia de Cabo Verde. A sua maior atração não é algo que se possa fotografar ou comprar. É um modo de vida que transforma cada visitante num amigo e deixa uma vontade de regressar a estas ilhas extraordinárias. Então, o que mais te surpreendeu em Cabo Verde? Foi o país com apenas 600 mil habitantes, a verdade chocante por trás do nome Cabo Verde, as tradições familiares únicas ou o incrível espírito de Morabeza que faz cada visitante sentir-se em família? Diz-nos teu facto favorito nos comentários abaixo. E se gostaste de descobrir um dos países mais fascinantes escondidos de África, não te esqueça de deixar like neste vídeo, subscrever o canal e ativar o sino de notificações, porque da próxima vez vamos levar-te a outro destino incrível com segredos que provavelmente nunca ouviste falar antes. Confia em nós, não vais querer perder a próxima aventura. Vemo-nos no próximo documentário de viagem.